Dando continuidade à última aula, hoje a gente vai falar sobre a indução eletromagnética, mais especificamente sobre a lei de Faraday. Então, a última aula que a gente viu, a gente estava analisando quando eu pego um circuito e coloco ele em movimento na presença de um campo magnético, né? Então, como a gente tem aqui um anel condutor e eu jogo esse anel para cima, né? Vou empurrando ele para cima com uma certa velocidade, na presença de um campo magnético, as cargas livres desse condutor vão sofrer uma força e isso vai dar origem a uma diferença de potencial, uma força eletromotriz que vai gerar uma corrente. Tá? E aí a gente escreveu depois essa força eletromotriz em função da taxa de variação temporal do fluxo magnético. E aí a gente parou na última aula no seguinte questionamento: e se eu deixar o anel parado e trouxer o ímã, né, trouxer o campo magnético de encontro a esse anel? Tá? E aí o que a gente vê aqui é que não tem força magnética. Tá? A velocidade das cargas é zero, então não tem por que ter força magnética, não aparece força magnética. Só que, experimentalmente, a gente vê uma corrente surgindo nesse circuito. E quando se mede a força eletromotriz nisso, a gente vê que ela é, de novo, proporcional à taxa de variação temporal do fluxo magnético através desse circuito. Então, o que causa essa corrente? Se eu não tenho força magnética, o que causa esse movimento de cargas aí? E a resposta de Faraday foi que a variação de campo magnético cria um campo elétrico, né, ao seu redor, né, na mesma região. Só que ele cria um campo elétrico um pouco diferente. Tá? É um campo elétrico não conservativo. É um campo elétrico com linhas de campo fechadas. Então é um campo elétrico que é diferente daquele campo elétrico gerado pelas cargas elétricas. Tá? E aí, lembrando também da aula passada, a gente vê a força eletromotriz, a integral no caminho fechado dessa força por unidade de carga, que faz as cargas se moverem. Aqui no caso a gente vai chamar simplesmente de campo elétrico induzido. Tá? E aí isso é igual a menos a taxa de variação temporal do fluxo magnético. Então, reescrevendo isso daqui, colocando essa derivada para dentro da integral, eu escrevo a forma integral da lei de Faraday. Então, a integral no caminho fechado de E escalar dl, do campo induzido, né, se eu escolher um caminho fechado, isso vai ser igual à integral através da superfície definida por esse caminho do fluxo dessa grandeza ΔB, ΔT aqui. Tá? Usando o teorema de Stokes, né, nessa relação integrais, eu reescrevo essa integral no caminho fechado do campo induzido como uma integral através da superfície do rotacional do campo elétrico. Essas integrais saíram erradas, tá? Toma cuidado, isso aqui não é uma superfície fechada, é uma superfície aberta, tá? Só para chamar a atenção de vocês para isso. Mas enfim, vai ser a integral através da superfície definida pelo caminho C do rotacional desse campo elétrico induzido. Lembra, quando era um campo eletrostático, o rotacional era sempre zero. Agora esse campo não é eletrostático, não é um campo conservativo. Então o rotacional dele a gente pode calcular, né, como a integral é sobre a mesma superfície aqui e aqui, os integrandos devem ser iguais e a gente chega na forma diferencial da lei de Faraday. O rotacional do campo elétrico é igual a menos ΔB ΔT. Então, esse campo elétrico induzido, veja, essa relação é uma relação entre campo elétrico e campo magnético. Tá? Então, esse campo elétrico induzido ele vai existir, mesmo que você não tenha um circuito lá para gerar uma corrente e tal. Esse campo elétrico pode ser medido, mesmo se não tiver nada ao redor dessa variação de campo magnético. Tá? E aí, só lembrando também qual que é o significado físico, né? Porque menos a taxa de variação temporal, né? Isso vem da lei de Lenz, né, naquela análise de circuito que a gente fez, que fala que a corrente induzida ela vai ser tal que ela gera um campo magnético que se opõe à variação do fluxo. Tá? Então, tem uma variação de fluxo que vai causar essa corrente, e essa corrente vai ser gerada de tal forma que cria um campo magnético que se opõe à variação de fluxo. Tá? Não vai se opor ao campo magnético, e sim a variação do campo magnético, a variação do fluxo. Tá? Então, tem a frase que é geralmente dita, né? A natureza tenta evitar a variação do fluxo. Então, por exemplo, se eu tenho um ímã caindo, né, nesse anel aqui, nesse circuito, a corrente vai girar no sentido horário ou anti-horário? Né? Para que lado que gira essa corrente?
qual que é o racional que a gente tem que usar aqui? O campo magnético está apontando para baixo, então o fluxo está aumentando e o campo que gera esse fluxo está apontando para baixo. Então, se a natureza tenta evitar a variação do fluxo, o que ela vai fazer? Vai gerar um campo para cima, que quando eu somar com esse campo para baixo, vai tentar deixar o fluxo no valor que estava antes e não aumentar, tá certo? Então, para eu gerar um campo elétrico para cima, um campo magnético para cima, usando a regra da mão direita, eu tenho que fazer a corrente circular nesse sentido, tá? Então, a corrente vai girar no sentido anti-horário para criar um campo bem induzido para cima que vai tentar conter essa variação do fluxo, tá? E agora, se eu tiver o mesmo ímã, só que eu estou puxando ele para cima, tá? Então, para vocês verem que não depende da direção só do campo magnético. Vai ser sempre contra a direção do campo magnético. Então, vamos lá. O fluxo de campo é para baixo, mas agora ele está diminuindo, certo? Porque eu estou afastando o ímã. Se o campo está diminuindo, o fluxo vai estar diminuindo, a corrente gerada vai ser tal que ela gera um campo para baixo para tentar manter o fluxo no valor que ele estava, impedir que ele diminua, certo? Então, nesse caso, a corrente vai girar no sentido horário, criando um campo para baixo, no mesmo sentido que está esse campo aqui, tá? Mas é porque aqui o fluxo está diminuindo. Então, lembra, a gente tem que olhar para a direção da derivada do campo B, ou da derivada do fluxo, né? Então, não só para o campo B em si. Então, tem um exemplo aqui, só para a gente brincar um pouco. Um ímã cilíndrico de comprimento L raio A vai ter uma magnetização M aí, paralela ao seu eixo, e ele vai passar por dentro de um anel condutor, né, com raio ligeiramente maior, tá? Despreza o atrito, com uma velocidade V. E a gente quer fazer um gráfico da força eletromotriz induzida no metal. Tá? Então, esse ímã aqui, eu posso interpretar ele como tendo uma corrente superficial, tá? Como sendo uma bobina de corrente, uma bobina de comprimento L, com uma corrente superficial dada por isso daqui, né? M na direção φ. E aí o campo interno vai ser μ0 vezes esse M, tá? É como se fosse o campo de uma bobina. Aqui dentro, a corrente é assim e o campo é dado por isso daqui. Depois, aqui fora, na beirada, o campo vai ser tipo o campo de um dipolo, tá? Então é um campo que varia. Então, depois da extremidade desse campo ele varia, ele se espalha no espaço, então conforme o ímã se aproxima, o fluxo vai aumentando, tá? Até chegar no valor máximo, que é esse campo interno vezes a área, ou seja, μ0m πa ao quadrado, tá? E aí o fluxo vai permanecer constante enquanto o ímã está passando, tá? O fluxo não vai aumentar nem diminuir, até ele sair. Quando ele sair, o fluxo vai diminuindo, porque o anel vai estar se afastando, tá? O final do cilindro vai estar se afastando do anel, então o campo que passa por dentro do anel vai estar diminuindo, então o fluxo diminui. Então, se a gente fizer um gráfico primeiro do fluxo, esse gráfico que vocês podem ver no livro, o fluxo é bem baixo, bem baixo, bem baixo, conforme o cilindro se aproxima do anel, esse fluxo aumenta rapidamente até chegar ao valor máximo. E aí ele vai permanecer constante, né, durante um tempo, que é o gráfico do fluxo em função do tempo. O tempo é L, comprimento do cilindro, sobre a velocidade com que ele anda. Então ele vai ficar constante durante um certo tempo. E aí quando ele sair, o fluxo vai cair também rapidamente, vai para zero aqui. Tá? E aí a força eletromotriz é a derivada desse gráfico aqui, né? A derivada temporal desse gráfico aqui. Na verdade, menos a derivada temporal, né? Então, quando eu vejo que a inclinação da reta tangente ao gráfico aumentou positivamente aqui, rapidamente, que a gente vai ter uma derivada, a menos derivada vai ser, né, vai estar negativo, já que aqui a derivada era positiva. Então, vai dar um pico negativo aqui. Depois, o fluxo permanece constante, então não vai ter força eletromotriz. E aí, quando ele sai, vai ter um outro pico aqui. Então, eu vou ter dois picos de força eletromotriz, uma quando o ímã está entrando e a outra quando ele está saindo, ok? E aí, bom, cuidado com o sinal, tá? A gente pode olhar o que significa esse negativo e esse positivo aqui, tá? Então, se eu considerar o fluxo positivo para a direita, o sentido positivo da corrente nesse anel vai ser dado pela regra da mão direita, vai ser esse sentido aqui. Então, quando o ímã está entrando, a corrente vai ser contrária, tá certo? Então, ela vai girar no sentido contrário, por isso que enfim, é importante a gente definir para que lado que é o positivo,
porque esse sinal menos aqui já ajuda a gente a saber para que lado que é a corrente. E aí, quando ele está saindo, a corrente vai ser nesse sentido aqui para gerar um campo que tenta evitar a variação de fluxo magnético. Né? Então, a lei de Faraday, né, nesse sentido, né, junto com a lei de Lenz, que é o sinal, vai dizer, ó, eu tenho uma certa inércia, variação da corrente no circuito. Por quê? Porque quando eu ligo a fonte no circuito, eu fecho a chave aqui, essa corrente, se ela começar a circular instantaneamente, vai gerar um campo magnético aqui, que vai gerar um fluxo magnético, uma variação de fluxo magnético, que vai gerar uma corrente contrária, uma força eletromotriz contrária. Então, a corrente ela tenta subir rápido, mas surge essa força eletromotriz contrária, então ela sobe um pouco mais devagar. Né? Essa variação ela não ocorre de forma instantânea. Né? A gente compara isso com a inércia, por exemplo, se você aplica uma força sobre um objeto que tem massa inicial, a velocidade dele não muda de forma instantânea. Ela tem uma taxa de variação temporal, tá? Que é a aceleração, né? A taxa de variação da velocidade de aceleração. E a aceleração é proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Então, essa massa inicial evita a variação abrupta da velocidade. Aqui é a mesma coisa, não tem variação abrupta da corrente, porque existe essa lei de Faraday, então existe uma certa resistência à variação abrupta de corrente no circuito. Tá? Isso aí foi o que eu já falei, eu esqueci de apertar aqui só para mostrar o texto falando essas coisas. Então, vai ter uma variação de fluxo que vai impedir essa variação abrupta de corrente. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre corrente de Foucault, né, ou corrente de Eddy, que é o seguinte: se eu pegar um material condutor não magnético, tá? Ele não tem resposta magnética considerável, tá? Se ele tiver, é desprezível. Se eu colocar, por exemplo, uma folha de cobre ou de alumínio em movimento numa região de campo magnético, o que eu vou ter, de novo, que a gente viu pela lei de Faraday, são vórtices de correntes ao longo dessa folha aqui. Agora eu não tenho mais um circuito, né? Eu tenho um condutor contínuo, uma chapa condutora. Tá? Então esse vórtice vai girar para um lado, né? Gerando um campo para baixo aqui, porque o fluxo está diminuindo, e gerando um campo para cima aqui, contrário ao campo da região, porque o fluxo está aumentando, então ele tenta conter esse aumento. Tá? Então você vai ter dois vórtices de corrente que vão surgir aqui conforme eu tento puxar esse material na região de campo magnético. E isso gera... então aqui tem um outro exemplo, um disco condutor girando na presença de um campo magnético. Vai gerar essas correntes, esses vórtices de corrente. E o condutor ele vai ter uma certa resistência elétrica. Né? Então, quando você tem corrente fluindo através de uma resistência, você tem dissipação de energia, você tem transformação da energia em calor. Tá? Então isso aqui funcionaria como um freio para eu manter esse condutor girando ou essa placa em movimento. Eu preciso fazer uma força, porque se eu não fizer, ele é freado, essa velocidade cai a zero, porque eu tenho essa energia dissipada na forma de calor devido a essas correntes. Tá? Então, em alguns sistemas esse efeito é desejável, né? Por exemplo, no sistema KERS da Fórmula 1, né? Você tem um freio, né, que vai aproximar um ímã, né, e usa esse efeito do ímã e coleta essas correntes. Enfim, é uma coisa, uma engenharia mais complicada, mas o princípio fundamental é esse. Né? Eu uso essa presença do campo magnético, essas correntes de Eddy, para frear, né, para parar o disco. No caso, vai ser um disco atrelado à roda aqui. Né? Então, às vezes eu quero minimizar esse efeito, né? Eu quero que não aconteça para não perder energia, para não dissipar calor. Tá? Então, tem uma brincadeira, eu tentei achar um vídeo para pôr aqui, mas não consegui. Mas é quando você solta um pêndulo, né, numa região de campo. Se esse pêndulo for condutor, ele tem um atrito viscoso ali. A gente já viu. Para quem quiser ver mais sobre isso, tem uma aula aí no meu canal no YouTube, chamada Lei de Lenz e Conservação da Energia, no curso de Física C, explica um pouco mais isso. Mas é que, teoricamente, vocês já viram isso, eu não quero ficar muito tempo preso nisso daqui, tá bom? Então, para minimizar, quando eu quero minimizar essas correntes de Eddy, o que eu faço? Em vez de eu pegar um bloco de material contínuo, eu construo esse bloco com várias folhas, né, várias plaquinhas mais estreitas do material e coloco um isolante entre elas, sei lá, uma folha de papel,
um filme em plástico, tá? Então, não tem mais uma área tão grande para a corrente circular. Então, as correntes que vão conseguir circular ali são menores, tá? E aí isso vai ter menos dissipação de energia, esse sistema, né? Ou então você pode fazer, em vez de fazer uma placa, você faz um pente, tá? E aí você tem menos área para essas correntes circularem também, o efeito é mais ou menos o mesmo. E aí tem uma brincadeira, tem vários brinquedinhos na internet que vocês podem achar, né? Que é você pegar, tem um brinquedinho que é uma bolinha, né? Um ímã, que você passa através de um tubo condutor e a bolinha cai devagar, né? Que nem esse GIF aqui, onde vocês podem ver. É um tubo de cobre, né? E ele está pegando um ímã bem grandinho aí. E ele solta o ímã através do tubo de cobre. E o ímã cai bem devagarzinho, tá? Por que que isso acontece, né? Então, o ímã vai começar a cair pelo tubo, ele gera uma variação de fluxo magnético. O tubo, né, é condutor, então vai ser criada uma corrente através desse tubo que vai gerar um campo magnético contrário ao do dipolo que eu estou colocando ali, tá certo? Então, é como, enfim, um circuito de corrente, a gente já viu que tem um momento de dipolo. Então, é como se eu aproximasse dois dipolos com um polo norte, um próximo do outro, tá certo? Você vai ter uma repulsão aí. Então, é essa força de repulsão que detém um pouco, né, a força gravitacional e faz o ímã cair um pouco mais devagar, tá bom? O fato dele estar girando o ímã é só para ele não... você cria um momento angular aqui, então o ímã não vai girar no eixo paralelo, perpendicular ao polo norte-sul dele, né? Porque aí inverte o polo norte-sul, você bagunça um pouco a variação de fluxo, né? Mas é só isso, tá? É só para isso. E aí, para finalizar, a gente tem a simetria entre a lei de Faraday e a lei de Ampère, que ajuda a gente a visualizar um pouco como que é esse campo elétrico induzido, né? A forma das linhas de campo. Então, a gente tem aqui a lei de Ampère e aqui a gente tem a lei de Faraday. Então, veja, eu tenho a integral no caminho fechado de B escalar BL é igual a integral na superfície do fluxo de J. A integral no caminho fechado do campo elétrico, a integral na superfície da derivada do campo magnético. Então veja, assim como as linhas de campo magnético giram ao redor das linhas de densidade de corrente, as linhas do campo elétrico induzido vão girar ao redor das linhas da derivada do campo B, tá? E aí o sentido é oposto porque tem um sinal menos aqui, tá bom? Então, elas têm essa mesma conformação espacial, a gente consegue visualizar isso melhor, tá bom? Então, o que a gente tem que olhar é não para a linha de campo B, mas tem que olhar para onde aponta a derivada do campo B, tá? E aí o campo elétrico vai girar ao redor dessa derivada aí, só que com um sentido oposto por causa do sinal menos, tá bom? Então, só para ter uma ideia, a gente achar essa configuração espacial aí. Então, por hoje era só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.